Boa noite a todos, graça e paz a todos. É um grande prazer estar aqui hoje, compartilhar com vocês o que Deus tem feito na minha vida. Como o pastor falou e muito bem, foi um ano bem especial, o mais desafiador da minha carreira. Eu tenho 34 anos, sou jogador profissional há 18 anos e esse ano aqui de 2019 foi o que mais colocou a minha fé em prova. E é claro, depois de toda a dificuldade, com muita fé, com muita perseverança, vem a bonança. E eu quero compartilhar porque nós servimos um Deus que realiza milagres até hoje. E por isso, além de compartilhar com vocês essa experiência que eu tive, que o pastor e a pastora acompanharam de perto, quero também dividir aqui a palavra que eu refleti na véspera do jogo, um dos jogos mais importantes da minha vida, né, e da história do clube que eu jogo hoje, que é o Flamengo. Então, eu gostaria que todos vocês abrissem a Bíblia em João, capítulo 5, a partir do versículo 15. Amém? Então vamos lá. A partir do versículo 15 até o 18 nós vamos ler. O homem foi até os líderes judeus e lhe disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: meu pai sempre trabalha, e eu também. Assim os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu pai e, portanto, se igualava a Deus. Senhor, que o Senhor venha abençoar cada palavra, que não venha ser eu a falar, e sim aquilo que o Senhor tem preparado para nós, porque o Senhor é um Deus que conduz de forma perfeita as nossas vidas, palavras e atitudes. Deus, abençoe tudo aquilo que for acontecer aqui nessa noite, que seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Essa foi a palavra que eu meditei na véspera desse jogo, compartilhei com alguns amigos, né, da equipe, porque me impressiona, quanto mais a gente lê e aprende de Deus e de Jesus, mais ficamos impressionados. E era impressionante como Jesus confrontava líderes religiosos, como ele se comportava nas situações de alta tensão, né? E de uma maneira serena muitas vezes. E o que eu mais precisei durante todo esse processo, abrindo um parênteses, né, como eu falei, foi o ano que eu sofri a lesão mais grave da minha carreira, né? Eu escolhi continuar no Flamengo depois de ter possibilidades e oportunidades de sair daqui para outros clubes, outros projetos, propostas tentadoras. Mas eu, junto com a minha esposa, minha família, decidimos tentar, porque eu vim para cá com um grande sonho de não só jogar pelo Flamengo, mas conquistar um grande título de relevância, um título importante que ficasse marcado na história. E eu estou para completar 3 anos e meio, é o clube que eu mais joguei como profissional. E durante algum momento parecia que esse dia nunca ia chegar, né? Passei por grandes dificuldades e esse ano, no meio dessa caminhada, num torneio muito importante, que é o torneio, né, da Copa Libertadores, nós estávamos disputando. Eu quebrei a perna, rompi todos os ligamentos, né, da parte interna do tornozelo, quebrei a perna, tive que colocar uma placa de 17 centímetros, 11 parafusos no osso, rompi, como eu falei, mais de 3 ligamentos, uma lesão muito complexa, né, que os médicos falavam que, alguns médicos diziam que eu só voltaria na próxima temporada, uma previsão de 5 meses, que é exatamente o que restava para a temporada acabar. E no meio dessa caminhada eu vi que eu estava sendo a prova, né, dentro daquilo que eu acreditava, e precisei crer, e de uma característica, uma postura que eu vi aqui em Jesus,
e por isso esse texto, e por isso eu refleti nele, que é a coragem. Coragem é o que nós precisamos ter e como encontrá-la, né, em certos momentos. E aqui o que me impressionou é sempre a coragem, porque quando se confronta líderes religiosos daquela época, Jesus não estava correndo o risco de repente ser preso ou acontecer algo, era um risco de vida que ele corria, né? Como os aqui todos estavam buscando para matá-los. E como Jesus conseguia, em outras passagens nós vemos quando ele confrontou todos aqueles que queriam apedrejar a prostituta, e ele de forma tranquila, escrevendo na areia, falou a frase que nós tanto conhecemos, né? Atire a primeira pedra quem nunca pecou. E depois, em outras vezes, na tempestade, em Marcos 4, onde ele dormia durante a tempestade. E o que eu cheguei aqui à conclusão é que Jesus tinha toda essa coragem, porque acreditava e tinha fé no seu Pai, que era o Todo-Poderoso, que é Deus. E quando nós temos fé em Deus e acreditamos naquilo que Ele tem para nós, é natural que nós tenhamos coragem, faz parte, porque nós temos que nos comportar, nós temos que agir de formas confiante, com fé, e naturalmente vem a coragem. Então, ele não se preocupava com isso, ele se preocupava em fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, muitas vezes, é ser naturalmente corajoso. E os resultados, eles aparecem de forma natural. Jesus tinha um foco muito grande e um objetivo, né? Porque eu vejo quando ele diz lá, em João 19:30, né, que ele fala, está consumado. Ele tinha um objetivo, ele veio para salvar a humanidade, nos livrar do pecado, e esse grande objetivo fez com que ele não perdesse o foco em momento nenhum. E eu acho que é algo que a gente deve refletir, qual é o nosso foco, qual é o nosso objetivo. Eu tinha um foco, um objetivo, que era conquistar esse grande título, e durante essa caminhada eu pedi para Deus para que me desse força, para que eu pudesse seguir. E a partir de agora, eu tenho novos sonhos, novos objetivos. É claro que o principal é agradar a Deus. E agradando a Deus, naturalmente, eu serei corajoso. Mas eu também tenho vontade, sonhos, né? E Deus, ele quer que nós tenhamos sonhos e vontades, e Ele quer realizar nossos sonhos. Ele faz muito aquilo do que pedimos ou imaginamos. E a prova disso é porque não só Ele me deu um título, como Ele me deu 3 títulos esse ano. Me fez voltar a jogar, não foi em 5 meses, foi em 2 meses e 20 dias, que é quase a metade que foi reduzido. E me permitiu entrar nesse jogo tão importante, né, que era essa final da Libertadores, permitiu entrar, ser importante, e ajudar meus companheiros de dentro de campo, não de fora. Eu completei 4 meses há pouco tempo, né, a previsão era de 5, mas eu estou dentro desse prazo, vivendo, jogando, conquistando e realizando os meus sonhos, graças a Deus. Então, foi um grande milagre, não é fácil, nós temos que ter muita coragem, né, nessa caminhada, mas a coragem que eu tive, todos vocês têm, porque quando a gente decide agradar a Deus, naturalmente, né, nós acreditamos, diz em Jeremias 29, né, que ele fala, eu bem sei os planos que tenho para vós, né, planos de paz, para lhe trazer um futuro que tanto esperam. E foi o que Jesus fez comigo, trouxe o que eu tanto esperava, o que eu tanto queria, e eu só tenho a agradecer e a louvar e a compartilhar, porque eu já compartilhei isso em outros momentos, em outras situações, em entrevistas, mas eu não sei por que em algumas entrevistas decidem tirar essa parte que fala de Deus, né? Porque nós temos o respeito por todas as religiões, mas eu vivi isso e se me pergunta qual foi o segredo foi Jesus, e eu não posso esconder, respeitando, né, sempre a religião de todos, mas eu vejo que algumas pessoas têm a preocupação de tirar essa parte que fala de Deus, não sei com qual intuito, né, e por quê, mas eu acredito que Deus tem a sua maneira de agir, não precisa de favor, né? Ele é um Deus que age, é um Deus poderoso, que tem o seu caminho, que tem a sua maneira de trabalhar, e foi o que Ele fez comigo.
E dentro de tudo isso, porque durante esse processo nós sonhamos, nós pedimos, mas o que eu pensei no dia do jogo, que eu estava indo para essa situação, para esse grande sonho, que eu estava vendo que meu sonho estava se tornando realidade. E eu fiz uma oração que era justamente, eu pedi para Deus, falei, Deus, me dá uma atitude compatível, na minha oração, a principal frase foi essa, me dá uma atitude compatível com as minhas orações. Porque eu vejo que nós sonhamos, nós pedimos, mas muitas vezes, quando o sonho está chegando, por algum motivo a gente deixa de agir. Era um momento de alta tensão, uma expectativa muito grande, o clube não conquistava esse título há 38 anos, né? E só tem um na história, nós estávamos com a oportunidade de conquistar esse segundo. E nos momentos de tensões, né, como eu compartilhei com meu filho, eu não sou um super-herói, eu sou ser humano, eu também sinto frio na barriga, às vezes a gente sente insegurança, mas o que decide é o que nós vamos fazer com ela, né? E como eu falei antes, se a gente crê em Deus, se a gente pede, e Ele vai realizando o milagre em nossas vidas, faz parte da crença e da fé nós agirmos, né? Eu vi que Davi, por exemplo, é um grande exemplo disso, porque ele tinha fé, ele tinha coragem, mas ele agiu, e eu naquela situação ali falei, pô, eu estou aqui agora e eu estou indo para o jogo depois dessa cirurgia, eu estou evoluindo ainda dessa cirurgia, o que é natural, mas eu não posso, sinto uma pressão às vezes no pé e às vezes a gente fica esperando pelo momento, pela forma perfeita de acontecer. Nós temos que entender de que é do jeito que nós estamos naquele momento, essa é a forma perfeita que nós devemos seguir em frente, porque não é a nossa força, né? É Deus, e Deus faz da maneira dele, e nós temos que acreditar e agir. E eu vi que Davi, ele fez aqui no primeiro Samuel, vocês não precisam abrir, mas 1 Samuel 17, 48, está escrito, quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra de seu alforje, arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa. Quando eu vi aqui que Davi correu para a linha de frente de batalha para enfrentá-lo, né? Não sei a batalha que vocês enfrentam, o sonho que vocês enfrentam, mas vai chegar uma hora que vocês têm que correr em direção à batalha e atirar a pedra. Não precisa, de repente, claro, não vamos quebrar a vidraça, mas precisamos atirar a pedra. Eu, no meu caso, preciso dar um chute, preciso tentar, preciso dar um passe, preciso acreditar de que Deus vai fazer, né, o restante. E Deus faz, porque as pessoas têm uma imagem errada de que, muitas vezes, quando a gente busca Deus, vai na igreja, é um Deus que é só protetor, são pessoas que falam baixo, que são tranquilas, e que não é isso. Deus prepara guerreiros para grandes batalhas, grandes conquistas. E a gente tem que acreditar nessa forma e se comportar dessa maneira, né? Então, quando eu fiz essa oração, foi porque em alguns momentos na minha vida, talvez, eu deveria ter tido uma fé maior, né? E acreditar que eu sirvo um Deus do impossível, né? Um Deus que, no prazo de 5 meses, Ele recupera em 2 meses e 20 dias. É claro que durante esse período eu arremessei minha pedra, né? Eu fiz tratamento 3 vezes ao dia, eu mudei minha alimentação, eu fui atrás de aparelhos de última geração para me ajudar, busquei tudo aquilo que estava no meu alcance para que esse milagre acontecesse. O pastor orou comigo, a pastora, meu filho que está aqui, minha esposa, e nós fizemos tudo isso, né? Atiramos a pedra. Se ia acontecer, quando eu compartilhava com as pessoas, né, que eu queria voltar para esse jogo tal, né?
tinha pessoa que ria da minha cara. Pô, esse cara tá maluco, ele não sabe a lesão que ele teve, né? Mas Deus colocou pessoas que acreditaram nisso também, né? Vai ter pessoas que não vão acreditar, outras que vão, e acima de tudo tem Deus. Deus, ele nos promete a vitória, né? E se for para a honra e glória do nome dele, ele vai fazer acontecer. E ele fez acontecer, e é por isso que eu estou aqui hoje, para compartilhar com vocês, para que vocês creiam e vivam apaixonado pela missão de que cada um tem aqui, que tem na vida. Vocês, eu sou jogador de futebol, aqui nós temos pessoas de diferentes áreas, cada um com seus sonhos e objetivos, que vocês acreditam, porque assim como Davi derrubou o gigante, e antes disso ele se preparou naturalmente, matando o urso, o leão. E se vocês estão aqui hoje sentados, é porque vocês também já mataram ursos e leões na vida de vocês, e o gigante está à frente, e vocês vão derrubá-los também, assim como eu derrubei. Então, vivam apaixonados pela missão de vocês. Eu vejo Jesus um grande apaixonado pela missão dele, de agradar a Deus, de vir aqui morrer pelos nossos pecados. Eu não vejo Jesus um cara sempre tranquilo, eu vejo ele apaixonado. Quando eu vi na passagem de Mateus, Mateus 21, né, que ele expulsa todo mundo do templo, ali fala, na minha casa era chamada de casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões, que nos comerciantes estavam no templo, e ele expulsou. Eu não vejo Jesus, quando ele falou essa frase, né, tranquilo, tipo, a minha casa é casa de chamada, de casa de oração. Eu vejo ele alterando o tom de voz, batendo no peito, não sei, ele derrubou as cadeiras, as mesas, e eu me identifico muito, porque eu vivo também de emoção. Alguns de vocês já devem ter visto na televisão, que eu vivo de emoção também, eu altero meu tom de voz, minha maneira, não economizo em chorar, às vezes, quando tem que chorar, porque eu acho que nós temos que ser apaixonados pelas nossas missões, né? E isso faz toda a diferença também. O pastor é um grande exemplo para mim disso. Quando ele está aqui em cima, que ele corre para lá e para cá, e bate, grita e tudo. Porque eu acho que a nossa vida é essa paixão, a obediência, a temência a Deus acima de tudo, mas é uma paixão que faça nossos olhos brilharem, né? E que a gente alcance aquilo que a gente tanto almeja, né? Porque se Deus fez comigo, Ele vai fazer com vocês. E isso é fato, porque Ele não faz acepções de pessoas. E é com um grande prazer, um grande orgulho, eu trouxe o troféu aqui hoje. O da Libertadores não deu para fazer ainda a réplica, mas eu vou fazer em breve, porque é uma vitória que Deus deu, como o pastor falou, algo inédito, num tempo inédito. Até agora são 3 troféus, né? Em uma temporada, temos a oportunidade de conquistar mais um. Agora vamos disputar o Mundial. Então, assim, é um prazer compartilhar isso com todos vocês. É um grande prazer compartilhar isso com todos vocês, com a minha família aqui em cima também, minha esposa, meu filho. Falo e já falei muitas vezes para ela, sem ela nada teria acontecido, né? Deus colocou essa guerreira ao meu lado e eu sou muito grato a Deus por isso. Meu filho, que também fez algumas orações lá no meu pé, né? O mais novo, Mateus, hoje não veio, amanhã às 6 da manhã ele vai tá indo para a escola, acabou não vindo, mas agradeço, estou aqui para agradecer a Deus em primeiro lugar, mas a todos vocês que oraram por mim em algum momento, e que a missão foi alcançada temporariamente, porque nós, a partir de agora, temos novos sonhos, novos objetivos, mas até aqui que seja para a honra e glória de Deus, porque é um Deus que realiza sonhos, e nós só temos a agradecê-los por isso. Como o pastor falou, não é só uma questão de time, o time do meu coração é o Flamengo, mas cada um tem o seu time, a tua amor por algum clube, isso deve ser respeitado. Acima de tudo está o nome de Jesus sendo exaltado e as pessoas realizando sonhos, né, para que seja conhecido cada vez mais o amor de Deus. Então, muito obrigado por tudo. É um grande prazer dividir isso com vocês.